Boa noite, amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai fazer o nosso estudo é a nossa amiga Adriana Alice, do Centro Espírita Sirineus. Ela vai falar sobre o tema Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Mas antes disso, nós vamos fazer uma meditação do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 155, Entre os Cristãos. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 43, que diz assim: Mas entre vós não será assim. Jesus. E aí nós vamos aos comentários sobre essa passagem. Comentários de Emmanuel, né? Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica. Quando a enfermidade lhes invadia a casa, as multidões edificavam templos, surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas nos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho, o seu exemplo. O martírio é sua palma de vitória. Deixou compreensão de que, entre seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil, de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre dos mestres é de que, em vez de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericórdia de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. A página nos convida a gente fazer uma reflexão, que ele diz aqui, entre os cristãos, né? A gente sabe de que Jesus é nosso governador do espiritual do planeta, né? E ele que justamente tem o nosso... Kardec faz a pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que possa ser classificado como modelo e guia? E os espíritos respondem numa única palavra, com Jesus, né? E Emmanuel, ele traça aqui um caminho na página, dizendo de que muitas das vezes nós, sabendo, né, dentro da consciência da qual a gente já sabe, né, o que é certo, o que é errado, né? Onde está escrito as leis, e os espíritos dizem que está na consciência. Ele justamente ele coloca aqui que o Cristo ele vem trazer para a gente, na sua proposta de revelação, uma proposta de amor, mas uma proposta de amor em essência, né? E que Emmanuel ele reforça o tempo todo na página, para que dentro dos momentos que a oportunidade vem para que a gente possa solucionar desafios ou até mesmo aprender lições que a gente ainda necessita, né? A gente precisa entender de que a humildade é o caminho, né? A humildade e a caridade são justamente os pilares do cristianismo. São esses dois pilares e a gente não tem como fugir disso. E aqui no final ele coloca disso, que não adianta a gente fazer vários
metas, sacrifícios da nossa melhoria íntima, mas se a gente não atua para essa fonte de melhoramento, né? Para que a gente possa buscar essa reforma. E para isso eu preciso compreender de que através da vivência, através das ações, eu estou justamente ali no caminho para buscar esse caminho reto, junto com o nosso modelo e guia, que trouxe para a gente lições para serem vivenciadas. Eu sempre falo de que quando a gente fala dessa proposta de essência que Jesus quis nos trazer, ele diz para que a gente não possa fazer ações mecânicas. Eu tenho que fazer isso, porque na casa espírita o meu compromisso é fazer isso. E aí eu faço, mas aquilo não me agrega. Aquilo e não me faz entender de que eu preciso melhorar. Porque todos nós somos aqui hoje com o objetivo de refletir, né, nas palavras da nossa irmã, todas as palavras que foram divulgadas nessa casa de caminho, para que a gente possa seguir os conselhos, seguir as recomendações para o nosso melhoramento. E quando Jesus fala muito de essência, ele sabe de que isso demanda tempo, que é ferramenta, demanda maturidade. Por isso que Jesus não falava abertamente de algumas coisas, porque ele sabia de que a gente ainda teria que comer muito arroz e feijão para entender melhor essas dificuldades. E a gente, até hoje, nós precisamos estudar bastante, muitas coisas, para que a gente entenda, para conseguir chegar ao nosso caminho. E o que Jesus nos pede de que a gente atue com humildade e com caridade e servindo, vivenciando, que a melhor forma de aprender essas lições é justamente vivenciando essas lições comigo mesmo, com o próximo e também com o nosso Pai Criador. Então Emmanuel ele traduz muito bem disso daqui, de que a gente saia dessa fonte mecânica e atue, mas a gente não precisa estar um pouco acima daquele irmão em necessidade. Atue juntos, porque ambos têm muito que aprender, ambos têm muito que ensinar, né? Então acho que a lição de hoje, de que Emmanuel quis nos trazer, é justamente a gente recordar disso, né? Entre os cristãos, todos nós somos cristãos, e o principal pilar do cristianismo está pautado na humildade e na caridade. Nós precisamos vivenciar essas lições. E primeiro, em todas as oportunidades que a gente tem, seja na família, seja no serviço, seja na sociedade, aproveitemos. Mas que a gente não confunda essas vivências com uma catequese de que eu preciso divulgar aquele conteúdo achando que esse conteúdo é melhor. Entenda de que cada um tenha o seu tempo, né? E a compreensão dessas mensagens demanda maturidade. Hoje nós temos uma maturidade de ver o mundo de uma forma tão diferente igual era antes. E acredito que nos próximos dias nós vamos visualizar totalmente diferente de novo, né? Então é para a gente refletir essas lições. Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus pelas lições e as mensagens que são nos oportunizados através dessa casa de caminho, para que a gente possa exercitar essas lições em contato com os nossos familiares, com a sociedade, mas principalmente começando em nosso íntimo. Ampare a nossa irmã, junto com seus amigos espirituais que prepararam com muito carinho as lições do Evangelho da noite de hoje, e que possamos absorver todo o conteúdo apresentado, meditado, para que a gente possa sentir e viver essa mensagem. Aproveitando também que estamos em sintonias de pensamentos
para que a gente possa canalizar essas energias e esses pensamentos voltados para aqueles espíritos que necessitam de um amparo, de um consolo, que necessitam de um remédio para suportar as dores físicas e emocionais, para que possamos continuar oportunizando a nossa auto-melhoria, nosso melhoramento próprio, nossa reforma íntima, para que a gente possa caminharmos juntos no sentido do bem e ao mesmo tempo compreendendo, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para a Adriana, que ela vai falar do capítulo 3, Amor Desmorado na casa do meu pai. Boa noite. Na noite de hoje, nós fomos convidados para tratar um pouco sobre uma ótica, porque o Evangelho tem a característica de trazer informações diferentes para nós, de acordo com o nosso olhar. Conforme o Felipe falou, muitas das coisas que nós conhecemos, elas vão se aprofundando com o passar das nossas experiências. Então, hoje você enxerga, às vezes, um problema sob uma certa ótica. Quanto mais experiência, quanto mais conhecimento, instruções você recebe, você passa a ver aquela mesma situação de forma diferente. Com o Evangelho é muito natural a gente ver isso quando a gente faz há muito tempo o estudo do Evangelho no lar, né? O nosso culto do Evangelho. Há situações que talvez alguns de vocês já tenham passado, quando a gente lê uma determinada página, a gente fala assim, nossa, eu já faço culto há tantos anos, isso estava aqui, porque na verdade a nossa capacidade, ela se aprofundou. Então nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. Hoje nós vamos dar uma ótica para esse capítulo. Nós partimos basicamente desses 3 livros, do Evangelho, do Novo Testamento, na verdade, trazido pelo Haroldo Dutra Dias, no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Então, nós vamos trabalhar algumas questões do Livro dos Espíritos e nós vamos trabalhar o capítulo 3 inteiro, pelo menos pontilhar todo ele. No Novo Testamento, há uma passagem, o Evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 16, é o momento em que João vai descrever todo o processo da última noite de Jesus na Terra. Então, pensem bem, era o último instante de Jesus entre os seus apóstolos aqui na Terra, era o fim da sua jornada. No dia seguinte ele ia passar por situações muito dolorosas, muito mais do que físicas, mas emocionais. E o que ele faz? Muitos de nós, quando assim, eu me lembro do meu último dia de faculdade, eu fiquei tão ansiosa que eu acho que eu não aproveitei as aulas como eu deveria, né? E às vezes a gente tem essas coisas, quando ele sabe que está acabando, nós temos às vezes comportamentos diversos. E o que Jesus faz? Ele tira aquela noite para estar com os 12 e ao mesmo tempo de conversar com todos, conversar com cada um. E João, nos seus evangelhos, a partir do capítulo 13, ele vai colocar diversos momentos dessa conversa de Jesus. E no capítulo 14, logo no comecinho, vem essa passagem, que aqui até ficou meio, a gente reduziu um pouquinho, mas eu vou pegar, porque tem mais um pedacinho que faz diferença a gente ler. Que essa parte aqui,
Tá aí também, aqui eu vou continuar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vos vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. É uma passagem extremamente consoladora, porque é a certeza de que Jesus não nos abandona. A grande característica que nós temos na fé é a esperança. Nós temos essa, é como se fosse uma filha da fé, a esperança. Quando nós acreditamos, esperançar é um processo natural. E quando Jesus traz essas palavras, elas nos geram esperança. Às vezes a vida não está boa. Às vezes nós estamos passando momentos de grandes desafios na família, nos relacionamentos, no trabalho, às vezes a nossa saúde. E quando a gente tem a fé, a esperança nos abastece de situações melhores. E aqui Jesus vem dizendo que apesar dele ir, ele iria preparar um lugar. E é interessante quando ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai, aqui vai ser a primeira vez que ele fala. E olha que interessante, ele não fala para o público em geral. Ele fala para os apóstolos. E por muito tempo, essas palavras passaram batidas, sem muito interesse. Quando Allan Kardec ele organiza o Evangelho, ele coloca esse capítulo, sob esse título, que na verdade vai tratar do quê? Da pluralidade dos mundos habitados. Então, não existe só a Terra. Não existe só este planeta. Olha que interessante. Estamos falando de mais de 2000 anos atrás. E ele traz essa informação que era enorme. Mas, conforme eu falei aqui no começo, a gente não tinha uma consciência para entender o que ele estava falando. Naquele momento não tínhamos. Então, ao longo do tempo, isso ficou bem perdido. Tanto que eu me lembro que a primeira vez que eu li esse capítulo, porque é o capítulo 3, logo no começo do Evangelho, eu fui criada como cristã e era da religião católica. E eu falei assim, nossa, mas eu estudei, né? Eu fiz o catecismo, os meus pais participavam da igreja ativamente. Eu fiz o estudo, eu participei do grupo de jovens. Eu nunca ouvi falar que Jesus falava que existiam outros mundos. Porque é meio difícil de entender. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, então, ele vai falar dessa pluralidade dos mundos. Não temos apenas no Evangelho, nós temos também no Livro dos Espíritos. Então, ele começa dizendo assim, diferentes estados da alma na erraticidade. Bom, vamos lá, nós estamos falando da alma. Eu vou pegar, tá mais na frente, mas eu vou pegar aqui só para dar um adianto, no Livro dos Espíritos, a questão 76. Do primitivo, porque ele vai colocar essa classificação de planeta transitórios, não de transição, ok? Transição é uma fase, uma situação, mundos transitórios que seria o primitivo do primitivo, depois mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos, eu acho que até aqui, não, ainda não.
Já vai chegar, eu vou voltar. Quero falar aqui. Depois eu volto para frente. Mundo de provas e expiações, ou expiações de prova, que a gente colocou só para ficar em termos de português, vem o depois vem o P. Mundos de regeneração, mundos ditosos e felizes e mundos celestiais. Bom, ele dá essa distinção da categoria. E aí, que eu já li. E aí o que ele fala? Olha que interessante. Então nós vimos diferentes mundos, diferentes mundos, ok? Nós não estamos falando só dos planetas que nós conhecemos. São muitos e muitos que vão ter características diferentes, que vão se encontrar em características diferentes, atendendo espíritos em situações diferentes. A vida, só que a diferença entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que no Evangelho está falando dos mundos habitados, ou seja, em situações em que o espírito já pode ali desenvolver as suas experiências. Então, o desenvolvimento dos espíritos, a gente tem o seguinte ponto de partida. Os espíritos são individualização do princípio inteligente, ok? Assim como os corpos são individualização do princípio material. Por que isso é importante a gente saber? Para que a gente perceba duas situações no processo dos mundos. O mundo tem as suas próprias características. Vamos pensar no nosso planeta, ter ele como base, já que faz sentido para nós, porque estamos aqui. O mundo primitivo, gente, como era? O mundo lá da pré-história, lá dos homens das cavernas. Aquele mundo era um mundo muito diferente do que é hoje, mas muito diferente. Vários tipos de animais, vários tipos de insetos, vários tipos de plantas que existiam naquela época não existem mais hoje. Não tem condições de existir. Então, era um mundo assim que estava fazendo várias experiências. Vamos fazer um monte de experiências para ver o que dá certo. Tanto que quando a gente estuda um pouquinho sobre a história, nós vamos percebendo que o homem, ele foi hoje, né, através de escavações, de descobertas arqueológicas, já se descobriu várias ossadas que demonstram características físicas diferentes do homem, em fases diferentes. Então, antes, no começo ele era bem mais curvado, parecendo mais mesmo com os macacos, aquela postura. Na própria composição do lugar onde ele vivia, o ambiente, o habitat, a temperatura também mudava as suas características. E aí depois, com o passar do tempo, nós fomos vendo o quê? Nós fomos vendo uma evolução. Agora a gente olha daqui para trás, gente, porque é assim, nós conseguimos enxergar isso só depois que passa. Isso também vale na nossa vida, né? A gente só vê que mandou mal depois que passa, a gente só vê que mandou bem depois que passa. Passou e nós vimos que esses espíritos, conforme a gente fez uma brincadeira aqui com as imagens, o espírito que estava encarnando lá naquele homem pré-histórico era um espírito também ainda muito primitivo. E por isso nós vamos ver neste mundo primitivo as encarnações são de provas. Por que prova? Porque são as primeiras experiências. É o momento em que o espírito está vivenciando. Ele tem baixíssima compreensão do que é certo e o que é errado. Sabe como se fosse criança mesmo? Sabe quando criança, as crianças de hoje, que não muito mais, mas pelo menos no meu tempo, demorava-se uma semana para a criança abrir os olhos depois que nascia.
A criança era bebezinho de carregar deitado até mais ou menos os 4 meses. Hoje em dia as crianças já saem do hospital de olhinho aberto, saiu de dentro da mãe já de olhinho aberto. Então, olha como as coisas mudam. Eu estou falando coisa simples, gente, coisa de 50 anos atrás. Então, o que acontece? Esses espíritos, eles não tinham desenvolvimento moral. Por quê? Eles não tinham experiências. Eram espíritos compatível com aquele mundo primitivo, que vinha num processo de provas, se provando o tempo todo, para aprender, vivenciando. E isso foram muitos e muitos e muitos e muitos séculos, mais de milênios. O que acontece nesse processo? O homem, ele vai vivenciando. Imagina uma criança na escola. A professora de criança de jardim, ela não está preocupada se a criança está pegando com a mão esquerda, com a mão direita, se a criança está escrevendo com o pé. Não interessa. Ela quer que ela faça qualquer produção para desenvolver o quê? O controle motor fino. Não interessa, né? Aí tem mãe até que deixa rabiscar a parede. Por quê? Tem que desenvolver. Quer dizer, rabiscar a parede é certo? Não, mas a criança sabe? Não. E naquele momento dos homens primitivos, não tinha ninguém para dizer assim, rabiscar a parede errado. Vocês entenderam a relação? Então, eram provas, até que chega, depois de muito tempo, um determinado momento, que acontece uma coisa muito interessante. Que a arqueologia, a história humana não consegue entender. Como, de repente, o homem sai dos homens da caverna e começa a desenvolver um monte de coisa, um monte de tecnologia. Como? Né? Aí o que se falava? É o elo perdido. Eu aprendi isso na escola, que existia um elo perdido, ou seja, faltava alguma coisa que ligasse aquele homem pré-histórico com o homem antigo. E o que é isso? A doutrina espírita nos explica, quando a gente vai nesse caso, acho que eu coloquei aqui, nessa questão 176, olha só a pergunta, lá do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, após ter encarnado em outros mundos, os espíritos podem reencarnar neste mundo sem nunca ter aparecido por aqui? Olha a resposta, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se realiza em um, pode se realizar em outro. Opa, peraí. Quer dizer, então, que se eles são solidários, significa que espíritos podem imigrar entre os planetas, certo? Então, se eles podem imigrar e se eles são solidários, quando a gente chega num determinado nível de desenvolvimento do homem pré-histórico, em que ele precisava progredir para encurtar esse tempo, e migrações de espíritos de outros planetas vêm integrar a Terra. É o que depois nós vamos saber que são chamados os exilados. Eles não vêm por vontade própria, né? Assim como estamos aí próximos, muitos de nós, de ser exilados da Terra. Por quê? Esses espíritos que vieram para o planeta Terra enquanto ele era primitivo, eles vinham de um degrau a mais. Qual era o degrau que está acima do primitivo? Expiações e provas, ou provas e expiações. Por quê? Ainda provando para aprender, ok? Mas já tendo mandado mal nas provas, tendo que repetir aquela série, expiar. Não é assim? Quando a gente mandou mal o ano inteiro na escola, vocês não fizeram isso, não, só eu. Brinquei,
fiquei lá conversando, batendo papo, cabulava a aula, ia pro zoológico com os amigos. E aí quando chegou no final do ano, você reprovou. Oi? Como assim? Volta e faz de novo. Não, meu Deus, tudo de novo. Passar pelos mesmos professores, a mesma sala. Amigos diferentes. Porque os outros foram, eu fiquei. Então, é horrível. É uma expiação, é uma dor. Então, expiar é passar de novo pela mesma situação até tu mandar bem na hora da prova. Até, beleza, tirou 7, passou. Então, a expiação é isso. A gente mandou mal naquele assunto e agora repete, até acertar. As experiências vão vir, nós vamos vivenciá-las. E uma hora a gente acorda e entende o que é para fazer. Então, esses espíritos vindo de outros planetas, num grau superior, este grau é qual? Expiações e provas, vêm, reencarnam, mas reencarnam em grande quantidade na Terra, modificam geneticamente a estrutura do DNA humano. Aí, acabamos de encontrar o elo perdido. De repente, começa a nascer pessoas diferentes e aqueles genes antigos são extintos. Ok? Essa mixigenação, esse intercâmbio. Por quê? Porque são todos humanos em humanidade universal. Então, o que acontece? Eles são solidários, eles se ajudam. Então, a Terra começa a mudar e passa um período primitivo até que chega expiação e prova. Aí nós vamos ver essa grande mudança. E o mais interessante é assim, é que de repente você pega a história antiga, aí, bum, Grécia, Egito, China, aqui nas nossas regiões aqui, na América Central, aqui nos Andes. Da onde saiu esse povo? Da onde saiu tanta cultura que até hoje a gente não consegue entender a capacidade intelectiva, o desenvolvimento na construção, nas artes, no estudo da astrologia, da astronomia dos povos incas, maias, astecas, a filosofia, a ciência, a religião, as artes dos gregos. Gente, que escola eram aquelas que nós não conseguimos entender bem até hoje, Platão e Sócrates. E muito mais produção do que isso. E aquelas estátuas maravilhosas, e aquelas construções que estão lá até hoje, que já passaram a prova do tempo. E hoje, às vezes, a gente constrói um prédio, acabou de inaugurar, daqui a pouquinho só está tudo rachado. Parece que a gente não tem conhecimento nenhum de construção ou de moral, né? Para poder pagar um bom material. De qualquer maneira, o que nós vamos ver? Essas civilizações, como a civilização egípcia, que construíram aquelas pirâmides, que até hoje os homens estão aí lutando para entender como foi possível. Quando nós vamos para a China, aquelas estátuas que foram descobertas, que descobertas para nós, né? Daqueles soldados, 1000 soldados de pedra, perfeitamente esculpidos. Como? Tudo respondido agora pela doutrina espírita. Por quê? Ao mesmo tempo que esses espíritos vieram, por não estarem de acordo com a transformação do planeta deles, vieram para o nosso migrando para passar pelas dificuldades e se melhorar moralmente. Eles trouxeram tecnologias, mas com eles vieram missionários para os conduzir. Porque se não vem ninguém, gente, eles iam ficar aqui quebrando a cabeça. Então vieram esses
missionários. E como eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, tem um livro, está na minha lista de livros, e eu falei que eu vou dar um jeito de ler esse livro ainda esse ano, que é um livro chamado Dhammapada. Esse livro, ele foi escrito 200 anos antes de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, Siddhartha Gautama, o Buda, ele é de 6 séculos, ele nasceu 6 séculos antes de Jesus. Esse livro é um dos livros que foi escrito a partir daquilo que o Siddhartha Gautama deixou. Ele morreu dizem que com mais de 80 anos, então ele deixou muita produção, não que ele tenha escrito, mas que os seus discípulos os fizeram. E num tempo, gente, olha que tecnologia, né? Olha que interessante, eu tirei algumas coisas desse livro só para a gente ter uma ideia. Olha uma das questões desse livro. O que pensamos hoje é o que vivemos amanhã. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. Olha esse aqui, gente, que interessante. Ele me insultou, me maltratou, me rebaixou, me roubou. Os que se obrigam a tais pensamentos não se libertam do ódio e do ressentimento. E mais o ódio jamais será vencido pelo ódio. O ódio só se extingue com o amor. Esta é uma lei eterna. Gente, isso foi falado 6 séculos antes de Jesus. No Nepal. Então, olha só. Confúcio, o Buda, vários outros grandes espíritos que eram, na verdade, os missionários. Mas essas informações, gente, na época, não eram passadas para todos, só para os iniciados. Hoje nós temos acesso. Por que será? Só para os iniciados. Então existia a religião para o público em geral, para o povão, e para os iniciados. Quem eram os iniciados? Eram esses espíritos que tinham vindo de outro planeta. Eles já estavam prontos para esse entendimento. E os outros espíritos, que eram espíritos da Terra, ou que eram mesmo desses planetas, mas que não tinham desenvolvido mais, eles tinham só o germe dessas informações. Então, o que nós vamos ver? Que no planeta primitivo, pouco desenvolvimento moral, pouquíssimo desenvolvimento intelectual, ainda o homem só se provando. Mudamos para expiações e provas. Eu acabei de explicar como aconteceu. Aí nós vamos ver grande desenvolvimento intelectual. Nós vamos ver baixa moral, orgulho, egoísmo, a maldade, diversos comportamentos inferiores moralmente. Por quê? Porque é um processo de desenvolvimento. Aí o que acontece? Olha só que interessante, quando a gente olha a linha da história, quando nós vamos ver o declínio de alguns países, o declínio de alguns povos, nós vamos ver o declínio da Grécia, nós vamos ver o declínio do Egito, de outras regiões. Aí nós vamos entrar num período
que se chama na história humana de Idade Média. Por que nós tínhamos tanto desenvolvimento nas artes, na filosofia, na ciência e na religião, e de repente a gente entra no absolutismo? Como? Gente, a minha base de formação é histórica. Que vocês acreditem ou não, eu sou economista, mas a minha base é humanas, então a minha base é história. E eu não consegui entender para onde que foi esse pessoal tão inteligente, que de repente a gente até se veste mal, tem uma produção ruim, não quer dizer que foram todos os períodos, como as pessoas costumam dizer, a Idade das Trevas, não é bem assim. Existiam coisas acontecendo aqui e ali. Mas por quê? Gente, esses luminares, esses espíritos missionários, junto com aqueles espíritos que estavam em condições de retornar para os seus planetas, foram embora. E nos deixaram lidando com as informações que eles já tinham trazido. E aí nós passamos séculos, passamos vários séculos, até que como a intelectualidade foi desenvolvendo, gente, foi desenvolvendo, o moral tinha que vir atrás em algum momento. Aí o que acontece? Nós vamos chegar no final do século XVII, para o século XVIII, quando nós vamos ter a ciência sendo desenvolvida, já começa também as artes a se desenvolver. Gente, geralmente quando a gente vê isso, desenvolvimento de ciência, desenvolvimento de arte, desenvolvimento de filosofia, desenvolvimento de religião, estamos em mudança. O planeta está mudando. Então aí começa toda uma produção novamente. O que acontece? Vem a doutrina espírita no século XIX. Então nós estávamos prontos. Dessa vez não precisou vir nenhum missionário. Quer dizer, vamos dizer que Allan Kardec, mais todos aqueles espíritos que vieram naquela região para lidar com tudo que estava acontecendo, eram missionários, sim. Mas quem traz a informação agora são os espíritos. E o que eles trazem? Gente, os Vedas acreditam na reencarnação, os egípcios acreditavam na reencarnação, os gregos acreditavam na reencarnação, na Índia, na China, na Rússia, em tudo quanto é lugar, todo mundo acredita em reencarnação, com nomes diferentes. E aí, os espíritos vêm e trazem essa informação explicadinha. Levanta o véu das informações que Jesus não pôde trazer para todo mundo, que trouxe para os 12. E explica. Olha que interessante. E aí a gente vai passar mais de 100 anos com todas essas informações. E agora nos percebemos como? No meio de uma transição. Essa transição não começou agora. Gente, vamos parar para pensar de forma lógica? Essa transição começou lá atrás, quando começamos a Revolução Industrial. Essa transição está assim. Agora ela chegou num ponto em que o pior do pior subiu. E agora vai mudar. Por quê? A característica para o próximo planeta, que é o planeta de regeneração, que até então, no primitivo, só o mal, não tinha o bem, porque ninguém sabia fazer nada, então agia, né? Fazia muito mais mal do que bem, né? Com certeza, mas era mal. E no expiações e provas, também o mal sobressaía. E a regeneração? Vamos ficar um pouquinho mais empatado aí nessa história. Por quê? 3 características o homem precisa desenvolver para estar no planeta de regeneração. Voltar a procurar a sua ligação com Deus. Voltar a buscar conhecer a Deus, as suas leis, os seus ensinamentos, que estão em todo mundo, na consciência. Segundo,
olhar para si mesmo de forma diferente, não de forma orgulhosa, vaidosa, mas de uma forma consciente. E terceiro, olhar para o próximo de forma justa, entender que o outro é diferente, entender que as características do outro, elas são próprias para aquela pessoa, e que eu não quero mudar ninguém, eu não tenho que mudar ninguém, eu não tenho que odiar ninguém por ser diferente de mim. Eu não sou parâmetro de julgamento para nada, eu sou apenas um ser humano. Quem foi que ensinou isso mesmo? Bom, já vi que Siddhartha Gautama andou ensinando isso lá atrás. Mas quem chegou e falou para nós foi Jesus. Amar a Deus a todas as coisas. Ao próximo como? A si mesmo. Se eu não me amo, eu não amo o próximo. Se eu não amo a Deus, eu não me reconheço. Eu não me reconheço como criatura de Deus. Então, este planeta de regeneração, nós ainda vamos ter essas mesmas características físicas, segundo nos explicam os Espíritos aqui, no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Mas nós precisamos estar ligados ao bem. E aí o que está para acontecer, o que já está acontecendo no nosso planeta? Quem está desencarnando e não está conseguindo acompanhar, vai ser convidado a ir e migrar para outros planetas que estejam na fase primitiva para ajudar na evolução deles e para ter oportunidades de aprender, de espiar, porque já não vão estar mais no padrão da Terra. Então, o que nós temos a partir daí, esses dois outros tipos de mundos, que são os mundos ditosos e felizes, têm uma característica básica. Os espíritos não nos explicam muito desses mundos por uma razão muito simples. Nós não temos condição de entender. Não temos condição de entender. Então, mas eles nos dão algumas ideias. Por exemplo, nesses mundos, depois da regeneração, deve ter muito tempo ainda para passar, os corpos se tornam mais sutis. Então, olha que interessante. Gente, você já viu aquela história assim, mãe vira para o filho e fala assim, aí, o filho fez alguma coisa, a mãe pergunta, aí o filho responde, não mãe, fui eu não. A mãe fala, olha para mim, ele não quer olhar. Olha para mim. Quando ele olha, a mãe enxerga na cara se está mentindo ou não. Aí lá nesses mundos felizes ditosos, como a nossa matéria vai ser menos densa, não vai dar para mentir, gente. Então, se não vai dar para mentir, eu não vou dizer para você que o meu carro nunca bateu, sendo que o meu carro bateu, porque você vai ver. Eu não vou dizer para você que eu estou vendendo isso aqui por um preço barato por causa disso e disso, disso. Você vai ver que eu tô com falcatrua. Então, a mentira não vai ser fácil de ser contada. Gente, eliminando a mentira, metade da enganação do mundo acaba. Não é verdade? Se a gente eliminar o processo da mentira. Então, é uma característica desse mundo. E os mundos celestiais são os mundos onde os espíritos vivem efetivamente no bem. Mas a gente não tem como saber. O que está próximo de nós é isso. E eu queria dizer para vocês o seguinte. Quando a gente fala dos mundos de regeneração, nós vamos ficar, nós não vamos ficar, como vai ser essa situação? Eu vou dar um exemplo. A minha sobrinha mudou para os Estados Unidos recentemente, alguns meses atrás. Ela falava um pouco de inglês, assim, básico mesmo, né? Aquele inglês de escola. Ela tem duas filhas, uma de 4 e uma de 8, que não falam nada de inglês. Acontece o seguinte, eu até anotei que eu achei muito interessante. No idioma inglês, existe uma média de 170 mil palavras, sendo que mais ou menos 45 mil não são usadas normalmente. E assim, para uma criança de 1 ano a 1 ano e meio, ela precisa de 20 palavras da língua para se comunicar.
Quando ela tem 2 anos, ela já adquiriu mais ou menos 300 palavras. Quando ela chega com 4, 1.500 a 1.600. A minha sobrinha, a filha da minha sobrinha neta, saiu daqui com 3, 6, 4. Ela não tem 1.500 a 1.600 palavras. A outra, que já está com 8, deveria estar sabendo em torno de 2.600 palavras, sendo que seria capaz de reconhecer do que se está falando 20.000 palavras que ela não usaria. E a partir de 12 anos, uma média de 50.000 palavras que ao longo da vida a pessoa vai desenvolver mais ou menos. Olha que interessante. A minha sobrinha, que foi com 4 anos, ela em pouquíssimo tempo vai estar falando essas palavras. Por quê? O vocabulário dela, ela está muito mais próximo do vocabulário que ela mal entende em português. Ela mal entende português, ela não precisa das palavras. Então, em inglês vai ser a mesma coisa. Ela vai aprendendo e vai se desenvolvendo como uma criança nativa. A outra, que tem 8, vai ter um pouquinho mais de dificuldades, mas quando chegar por volta de 10, 11 anos, também está no mesmo nível. A minha sobrinha vai demorar um pouco mais, vai ter que estudar mais, mas vai chegar neste ponto. O que acontece conosco? Nós estamos no jardim de infância. O nosso nível de vocabulário é de uma criança de 5 anos. Então, nós precisamos de ter o quê? Em português seria mais ou menos isso, em torno de 1.500 palavras que a gente precisa conhecer para se comunicar. Quantos mundos existem? Quanto nós precisamos aprender? Então, sem pressa, nós vamos chegar lá. Ah, Felipe, podia apagar aqui para aparecer melhor. Aqui. Ó. Essa? Aqui? Ah, melhorou, né? Então, gente, aqui a gente tem um pouquinho dos mundos. Nós ainda estamos ali na Terra, aquele pontinho, agora passando o Sol, os demais planetas. E é isso que vai acontecendo. Nós vamos percebendo que nós fazemos parte de um grande projeto, é uma criação enorme. Olha lá, aquilo ali é só a nossa galáxia. Ou melhor, aquilo ali era só o nosso sistema solar, nem a nossa galáxia ainda. Há, então, infinitas oportunidades, infinitas chances de nós aprofundarmos o nosso vocabulário,
de nós desenvolvermos a nossa moral. E assim, aonde quer que habitemos, que nós busquemos sempre fazer o nosso melhor. Obrigado pela atenção de vocês e desculpa porque eu passei alguns minutos. Obrigado, Adriana. É grandioso, né? A gente vendo o vídeo, a gente vê que é um cisquinho perto de um turbilhão, né? Obrigado, Adriana, pela oportunidade do aprendizado, da reflexão. E também queria agradecer a todo mundo também que está aderindo à nossa caravana para assistir o filme Nosso Lar, né? O filme ele conseguiu, só na semana da estreia, alcançar a maior bilheteria pós-pandemia de um filme brasileiro, chegando perto do filme Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é uma Peça 3, né? Então, nós somos assim, a equipe toda do filme está agradecendo ao movimento espírita pela adesão ao filme, pelas caravanas, pelos convites aos amigos. O filme continua em cartaz, acabei de ver a pesquisa ali, no Cine Show, no Cider Shopping, abriu mais uma sala, olha que coisa legal, né? Nós estamos 2 horários numa sala, 2h10 e 2h30, quer dizer, perdão, 2h10 e 6h30, né? Nós estamos numa sala, e uma outra sala eles abriram às 19 horas a partir de amanhã, tá? O filme sempre renova, a partir de toda quinta-feira eles fazem essa renovação. No Parque Sul permanecem as 2 salas, tem uma sala VIP e tem uma sala, se não me engano, a sala 3, tá? Na sala 3 você tem 2 horários, 6h15 e 8h30 também. Mais ou menos esse horário, uma coisa dá uma pesquisada. Lembrando que no Cine Show os ingressos são promocionais, tá? O movimento espírita vai pagar meia, né? E o Cine Araújo também eles fazem ofertas para quem levar amigos, quem levar pessoas, eles fazem ofertas também. Então, quem não assistiu, vale a pena assistir, dá uma olhada no filme, ele é muito interessante, tem muita coisa que a Adriana falou daqui hoje, se encaixa no filme, a gente acaba percebendo algumas situações das situações dos personagens, né? Então, quem não assistiu ainda, não perca tempo não, assista, que é mais uma semana e a gente sabe de que quanto mais as pessoas vão assistindo o filme, mais tempo ele vai ficar em cartaz. Então, aqui em Volta Redonda, então, ele tem uma continuidade devido ao sucesso que nós tivemos na última semana de estreia do filme, né? Lembrando também que o mês de janeiro está terminando e nós estamos entrando para o mês de fevereiro. E mês de fevereiro é um mês muito especial para a nossa casa, que a nossa casa completa 63 anos de fundação. 73. É verdade, 73, você está falando 63. Então, é a segunda casa mais antiga de Volta Redonda, a gente tem muito orgulho de falar isso, né? Porque essa casa aqui, as portas dessa casa aqui auxiliaram muitas pessoas em que saíram daqui, abriram outras casas espíritas, hoje são presidentes de outras casas espíritas, mas começaram a estudar aqui na casa, né? A casa tem uma história muito grande aqui em Volta Redonda e a gente sempre celebra no dia 18 de fevereiro a mais uma comemoração da fundação da casa. E dia 18 de fevereiro, meus amigos, é um domingo. Domingo tem palestra. E quem vai estar aqui com a gente é João Luiz do Nascimento. Ele vai estar aqui fazendo a nossa comemoração dos 73 anos. E ao final, aquele tradicional café, todo domingo. Não sei se você chegou a vir aqui domingo, Adriana. Nós temos um café, né? Fazemos um café no domingo. Esse vai ser especial, né? Esse vai ser bastante especial. Então, conto aí com o convite dos amigos, convite até mesmo da galerinha que já veio para casa, passou aqui por evangelização, por mocidade. Venha para que a gente possa comemorar juntos
que vocês fazem parte da história dos 73 anos da casa. No domingo agora, quem vai estar com a gente é o Guilizone. Ele vai começar a comemoração do aniversário da casa, vai ser o Guilizone. E na próxima quarta-feira, quem vai estar com a gente é o Ferraz de Resende. Então, a comemoração já começou quente já para os nossos 73 anos. Então, vamos levar nossos pensamentos? Agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa de caminho, aprender um pouco mais dessas lições para que a gente possa exemplificar no convívio diário entre a família, na sociedade, para que a gente possa levar em fonte de sementes para colher uma sociedade mais justa, para colher o exercício do convite que nos foi enviado de colaborar com a regeneração desse planeta. Ampare a todos os trabalhadores, a comunidade que abriga essa casa espírita, ampare a nossa cidade, nosso estado e país e o mundo, e que possamos, nessa sintonia de pensamentos, auxiliar a todos os irmãos enfermos, seja em doenças físicas ou morais. Que a gente possa auxiliar esses irmãos com essas palavras de consolo que o Evangelho de Cristo nos apresenta, e ao mesmo tempo a doutrina espírita também traz para a gente um olhar diferenciado para que a gente possa dar prosseguimento à nossa administração, para continuarmos trilhando o caminho do Cristo, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Nos ampara, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarem paz, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite. Quanta luz